Primeira epístola universal, né? Uma epístola circular a todas as igrejas, a todos os irmãos, né? De João, capítulo 1, versículo 1, visto a palavra da vida. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, né? Da palavra da vida. Eu vou fazer um parênteses aqui, do verbo da vida também, tá? É tão correto quanto isso aqui. Do verbo da vida também, essa expressão ela também é correta. Versículo 2: porque a vida foi manifesta e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Aleluia, glória a Deus. Versículo 3: porque vimos e ouvimos e vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Amém? Podemos assentar, irmãos? Estão com as Bíblias abertas. O versículo 1 ele vai dizer exatamente essa questão que a gente comentou até agora. O que era desde o princípio. 1 João, versículo 1, o que era desde o princípio, né? O que vimos e ouvimos, é o que ouvimos e vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, que as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Essa expressão, o que era, ela traz para nós o que é, elas ampliam para nós essa porção da escritura aqui. Tá? Por quê? Porque aqui, na verdade, não está falando apenas de Jesus como alguém que foi gerado pelo Espírito Santo, que nasceu ali, né, que Maria deu a luz a ele, a Virgem Maria, que nós cremos, mas sim alguém que veio antes da fundação do mundo. Era alguém que estava com o Pai. Quando nós lemos Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nós podemos ver a expressão façamos. Aquele plural de façamos era mais de uma pessoa. Então a gente ali vê Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, no caso o único Deus, a Trindade, na criação do homem. Então, o que era, está falando o era, a expressão era, está dizendo que Jesus ele era antes da fundação do mundo. Antes de criar todas as coisas. Então, nesse caso aqui, eu quero que os irmãos abram comigo João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Aqui a gente está falando dessa doutrina muito importante para a igreja, que ela era confrontada pelos gnósticos. Que Jesus, ele não, porque assim, eles tinham na filosofia grega uma ideia assim, que a matéria é má, que o corpo é mau, mas o espírito é bom. Então, para eles, Jesus não podia ter um corpo humano, entendeu? Jesus não podia ser homem. Aí estava a falha do entendimento deles. Então, o que é gnóstico? Gnóstico vem de gnosis do grego, vem de um conhecimento secreto, um conhecimento oculto. Gnoses. Então, isso era uma seita. Já tinha lá no primeiro século, os apóstolos já estavam enfrentando seitas como nós hoje em dia. Quem quer que vocês lembram aqui que é parecido com esse entendimento? Os testemunhos de Jeová. Tem outras seitas, eles não acreditam que Jesus foi feito homem, fez carne. Mas eles acreditam que Jesus era tipo que os docetistas, que era uma variante, ele era apenas um fantasma, ele não era real. Né? Vamos lá. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 3, assim, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? Então, olha que tremendo, no princípio era o Verbo, o Logos, a palavra de Deus, eterno. Né?
E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nós podemos enxergar a Trindade, rastros da Trindade. Versículo 2: ele estava no princípio com Deus. Ele quem? O Verbo, a palavra. Jesus, irmãos. Diz que ele era Deus. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava o quê? A vida. Versículo 4 ali. Né? Aqui já vamos até dar um pulinho, no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, essas verdades são tão importantes, são tão fundamentais na fé cristã. Elas são combatidas até hoje. Foram combatidas naquela época pelos gnósticos. Os apóstolos tiveram que defender a fé, batalhar pela fé. E ainda hoje a gente tem que batalhar pela fé, defender a fé e afirmar que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, o Salvador do mundo, e que Ele é Deus, que Ele compõe a Trindade. Até hoje a gente precisa ter essa noção do Deus Criador, do Logos eterno, do Verbo eterno, da Palavra eterna, que é esse Cristo. Eu quero que os irmãos também abram comigo em 2 Pedro 1,16. Segunda Pedro 1,16 diz assim: porque não vos fizemos saber o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas. Aí um ponto, vírgula, agora vem um mas. Esse mas aqui é o detalhe, mas, olha que interessante, nós mesmos vimos a sua majestade. Vocês entenderam? O que Pedro está dizendo aqui? Que nós, então quando ele fala nós, irmãos, é os apóstolos, é os discípulos, é aqueles colunas da igreja. Nós o que? Nós vimos a sua majestade. Ele está falando de quem aqui? Ele está falando de Jesus, irmãos. Lucas 24, 39. Vede as minhas mãos e os meus pés. Olha só o que Jesus está falando, irmãos. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede. Pois um espírito não tem carne, tem ossos, como vedes eu tenho. Vocês estão entendendo, irmãos? O docetismo, que era uma evolução do gnóstico, ele dizia que Jesus era tipo, não era real. Não, ele não é real. Ele é só um espírito que, quando Jesus, homem, ele foi batizado, os gnósticos criam isso, os docetistas também, eles vêm lá do Doquel, que era, tipo assim, fora da realidade, uma percepção enganosa das coisas, né? Em grego, do Doquel. Por isso tinha docetismo. Eles acreditavam que quando Jesus foi batizado, ele recebeu o Cristo. Olha só que viagem. Então, Jesus foi batizado, veio o Cristo e batizado. Aí, Cristo agora está em Jesus, uma entidade. Assim. Aí, quando Jesus foi crucificado, o Cristo sai. Entendeu? Era isso que isso era um homem chamado Cerinto, que ele acreditava e ele propagava essas mentiras. Diz a tradição histórica que esse homem uma vez encontrou com João num banheiro público em Éfeso. E João saiu do banheiro dizendo assim: "Ô herege, esse homem ele persegue a igreja, esse homem persegue a Cristo, persegue a fé e tal." E João foi saindo assim, meio fugindo dele. Era um homem perigoso, chamado Cerinto, né? E esse homem dizia que Jesus era um fantasma. Ele pensava que Jesus não era real. Mas o que a Bíblia diz? Que o próprio Jesus, né, tem algumas, a ACF tem a letrinha vermelha que o próprio Jesus está falando. Né? Veja as minhas mãos e os meus pés.
que sou eu mesmo, o Pai, e veja, pois o Espírito não tem carne nem ossos, como vês que eu tenho. Então, aqui Jesus mesmo está dando autenticidade à sua própria, assim, condição de ser 100% homem. Abram comigo em Filipenses capítulo 2, texto muito conhecido também. Do 5 ao 8. Vou ler aqui rapidamente. De sorte que há em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. 7. Mas a si mesmo, de nenhuma reputação, a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo o que, irmãos? Semelhança aos homens. 8. E achado na forma de homem, humilhou-se, sendo obediente até a morte de cruz. Então aqui nós temos a Escritura, que é a verdade absoluta, a palavra de Deus, com prova cabal. Jesus foi 100% homem. E não deixou de ser Deus, ele era 100% Deus. Também. Então, o que nós temos aqui? A pessoa do Filho, ela sempre existiu em Deus. Ele não veio a existir como homem, ele já existia antes da fundação do mundo. Antes de todas as coisas, Jesus já era, já estava, já existia. A pré-existência é confirmada nas Escrituras. É muito importante a gente. O que a gente está falando aqui, irmãos, são doutrinas centrais da fé cristã, viu? Elas parecem simples, mas ao mesmo tempo são pilares e colunas da fé. É muito importante a gente entender a eternidade de Jesus e a humanidade de Jesus, assim como a divindade de Jesus. Ele não foi criado, ele já existia, já era um ser eterno. Eu queria que os irmãos abrissem comigo também, nós entender aqui, Atos 7:27. A palavra de Deus vai dizer aqui também, mais uma vez, de forma muito clara. Atos 17:27. Para que buscasses ao Senhor, se porventura tateando, o grego é manuseando, é investigando, entendeu? É tocando, e pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Só o início a parte A do versículo 28, vamos ver que é muito tremendo, porque nele nós nos movemos e existimos. Amém? Glória a Deus por isso. Então, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, os nossos olhos, o que temos contemplado. Esse contemplado aqui, irmãos, na nossa capacidade, nas categorias da capacidade de entendimento que nós temos aqui a visão, nós temos a audição e nós temos o tato, o toque. São essas três aqui que ele está falando. Tá? E é importante entender, para que não haja uma redundância aqui, o que era desde o princípio, aqui ele está falando exatamente antes da criação de tudo, na criação de tudo, o que vai se dar, o que ouvimos, daí a primeira questão, nós temos ouvido em relação ao quê? Nós temos ouvido a palavra de Deus para a salvação do homem, para gerar fé no nosso coração, para que creiais e tenhais vida em seu nome. Que eu falei que quando uma pessoa precisa se converter, o Evangelho, quando João escreveu, era para conversar as pessoas. Agora, abra comigo em 5:13, 1 João 5:13.
A mesma coisa que a gente fez no Evangelho, vamos fazer aqui agora. 1 João, capítulo 5, versículo 13, diz assim: essas coisas, exatamente como lá em João 20, 31, vamos ver aqui agora de forma diferente o aspecto que é para os salvos, para quem já é, para quem já se converteu. Essas coisas eu escrevi aos que credes. Lembra que eu escrito lá? Para que creiais, lembra? 20, 31 de João. Lá é para que creiais. Então aqui, ó. Os que credes, já mudou. No nome do Filho de Deus. Para que saibais que tens a vida eterna. Esse saibais aqui, em toda a epístola de João, vocês vão ver assim: isto sabemos, sabemos que, o sabemos, esse verbo saber, ele está em toda a epístola de 1 João. São muitos versículos, quase metade de todo o início da pregação brasileira, todos esses versículos falam sabemos, só para lembrar as doutrinas. É aqui nessa primeira epístola de João. Vai dizer assim: nisso sabemos que, sabemos, cremos. É nesse sentido. Então, essas coisas eu escrevi aos que creem no nome do Filho de Deus, para que saibais que teis a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Por que ele bota no final, só que eu não quero dizer aqui, para que creiais no nome do Filho de Deus? Vocês lembram que eu expliquei para vocês que para eles, Jesus, tipo assim, o Jesus histórico, que eles conheciam como homem, ele era diferente do Cristo. Para eles, na verdade, não existia um Jesus divino, a divindade de Jesus. Mais um detalhe um erro na crença dele, o espírito do erro. Nós vamos ver mais na frente, não hoje. Então, dessa forma, Jesus era o Cristo. Jesus Cristo. É uma pessoa só. 100% homem, 100% Deus. Perfeitamente homem e Deus. O Deus homem. E se eu falar para vocês que nos dias de hoje tem essa crença, vocês acreditam? Mais perto vocês imaginam. Tem pessoas que acreditam que o Jesus histórico não é o mesmo Cristo de Deus. Então isso não é uma coisa relevante que a gente está falando aqui, vital para a fé. Vocês vão encontrar pessoas que vão fazer distinção por causa da teologia liberal, que já estava acima das igrejas, sobre o Cristo e Jesus Cristo. Jesus é o Cristo de Deus, Jesus é Jesus Cristo, é uma pessoa só. Então é nesse aspecto aqui. Então eu queria falar, para que creiais no nome do Filho de Deus. Isso não desmerecer Jesus como o Filho de Deus. Jesus não podia ser por causa da matéria para eles, o físico, o corpo. Eles falavam: o Espírito é bom, mas a matéria é má. Só que nesse caso, Jesus, ele nunca pecou. A sua vida foi perfeita e irrepreensível. Algumas coisas são importantes a gente falar sobre Jesus, meus irmãos, porque exatamente esse tempo que a gente está vivendo, a gente vai ter essa distinção. Jesus é um ser eterno, Jesus tornou-se homem, a sua vida foi perfeita e irrepreensível, sua obra foi tremenda e grandiosa, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou, foi exaltado e voltará. Essas verdades fundamentais da fé cristã, elas precisam ser alinhadas não só no que nós conhecemos da informação, mas na prática das nossas vidas. Jesus é o Santo de Deus. Ele é o Filho de Deus. 1 Pedro 2,22 diz que ele, ao qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, onde é que tem matéria má? Filosofia é essa, é maligno esse entendimento. Jesus era pecador. Não, Jesus não era pecador. Mas Jesus levou sobre si os pecados de toda a humanidade naquela cruz, quando ele morreu pelos nossos pecados. Ele levou sobre si os pecados de antes, de agora, que ele veio a cometer. Todos os pecados de todos os tempos.
Porque ele era sem pecado, sem dolo na sua boca. Jesus era santo e perfeito. Então, quando fala que o que temos contemplado, que eu comentei com vocês, é quando Jesus passa, ele antes de ascender, antes de ele subir aos céus, que os discípulos vão acompanhar Jesus, vão ver Jesus subindo aos céus. E a promessa é que ele voltará da mesma forma. Né? Como será que vimos sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, veremos, né? Muitos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e muita glória, e tocar na trombeta. Então, nesse aspecto, o que é esse que temos contemplado? Pode ser aqueles 40 dias que Jesus está com o corpo glorificado aqui na terra. A gente até leu o texto quando Tomé precisa tocar nas feridas. E essas feridas nós vamos ver, viu? Quando nós somos recebidos pelo nosso Senhor, nosso amado, nós vamos ver essas feridas, amém? O Apocalipse fala sobre isso. Nós veremos as suas chagas. Temos as suas ali nas mãos, nos pés, nas marcas, das arranhões, daquela coroa de espinhos. Então, o que temos contemplado e nossas mãos tocaram da palavra da vida faz exatamente sentido também sobre isso. Não só porque ele era o discípulo amado, né, que inclinava a cabeça no peito de Jesus, e esse é o autor aqui no caso, mas pelo fato dessa contemplação do ressurreto. Né? É sempre bom a gente ler rapidamente para 1 Coríntios, capítulo 15, verdades absolutas sobre Cristo. Aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho, que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, e se o retiveres, tal como vos tenho anunciado, ou seja, como vocês receberam, né? Vocês mantêm ele, né? Se não é que credes em vão. Agora presta atenção. Versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Ó, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Depois vai falar que ele foi visto por servos, foi visto pelos apóstolos, foi visto por 500, ele vai dizer todas as testemunhas ali, né? Agora, olha que interessante. Se a matéria é má, e se Jesus não era o Cristo, se Jesus não era Deus, não era o Salvador do mundo, segundo esses homens, essas heresias da época de João está combatendo ali, ele está falando para que tivesse convicção e que os irmãos, aquela geração de irmãos, ficassem firmes na fé. Olha o que diz no versículo 12, o apóstolo Paulo aqui ajudando. Ele sabia, talvez ele não sabia como isso de repente ia ajudar depois, uns 20 anos depois, o próprio apóstolo lá na frente. Isso foi escrito bem antes, anos 60. 1 João, ano 90. Paulo estava morto já. Para contextualizar os irmãos, já não tinha mais nenhum apóstolo vivo. Todos estavam mortos. Era um remanescente, um ancião lá. Era o último. Olha só o que está escrito aqui, versículo 12. Ora, se prega, né? Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também vã a nossa fé. Não tem por que crer. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo a reflexão. 15. E assim também considerado como falsas testemunhas de Deus, né, de quem testemunhou isso, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual
porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitaram? Porque se os mortos não ressuscitaram, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permanecei em vossos pecados. Ou seja, ferrou. Tipo assim, não tem mais salvação. Vocês conseguem ver as implicações dessa heresia de não crer que Jesus era 100% homem e que ele morreu, conforme diz as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou conforme diz as Escrituras? A gente acabou de ler isso. Então, é isso, irmãos, que a gente tem que fazer. A gente tem que firmar as bases, amém? Na nossa fé, crendo nas doutrinas principais da nossa fé. E ainda hoje as pessoas vão questionar sobre o nosso Deus, sobre o nosso Salvador, o nosso Senhor. Tá? Versículo 2. E ali, versículo 2: porque a vida foi manifesta e nós a vimos e testificamos dela e anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestado. Irmãos, é muito tremendo esse trecho, essa porção também. Tá? Por quê? Porque a gente está falando da vida eterna, estamos falando da vida de Cristo, que ele representa, não somente mais a encarnação do Verbo, mas da doação da vida. A manifestação foi exatamente para nos dar vida. Por isso que ele vai dizer, porque a vida foi manifestada. Deus se manifestou. Né? Abram comigo em 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. 2 pontos. Agora, olhem que maravilha que está escrito aqui, irmãos. Deus se manifestou em carne. Irmãos, quem é o Deus que se manifestou em carne? Jesus. Falando de Jesus aqui, irmãos. Sabe por quê? Pensa comigo, Deus criou o homem, o Deus eterno, Criador dos céus da terra e do homem, criou o homem do pó da terra, do barro, ok? Aí, esse é o Evangelho. Um Deus perfeito, Criador, eterno, cria o homem. Perfeito. O homem perfeito desobedece, se opõe a Deus, fica independente, rebelião, fica caído, já não é mais perfeito. Agora é caído, imperfeito. Aí o mundo todo é afetado pelo pecado. Vai nascer armadaninho, abrolho, mato, vai ter dores de parto, o homem vai ter fadiga, cansado, vai ter que trabalhar. Já trabalhava antes, mas para trabalhar ele vai cansar e vai sofrer. É um trabalho diferente daquele trabalho anterior. Mas é trabalho também. O que acontece aqui? O pecado afetou de tal forma o homem, que o homem ficou caído. Aí Jesus vem, perfeito, irrepreensível. Deus se manifesta em carne. Ou seja, Deus se faz barro. Deus se faz barro, se faz igual ao homem para salvá-lo. Glória a Deus. Porque se há pecado, derramamento de sangue. Se a gente tirar a cruz do centro do Evangelho, a gente esvazia o Evangelho de sentido. Se não houvesse derramamento de sangue, para propiciação, né? Para justificação, para expiação dos pecados, falando da expiação, vocês estão vendo quantas doutrinas, e aqui, de repente não tenho a mesma habilidade que o Michael, mas são muitas doutrinas de Deus. Um trecho tão pequenininho de 4 versículos. A expiação de pecados. Se Jesus não fosse homem, como é que ele ia fazer a expiação de pecados? Então Deus faz barro e vem e morre. Mas ele ressuscita. Aleluia? E nos salva, e a sua ressurreição é a resposta. Então, aqui diz assim: Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos. Os anjos estavam testemunhando todas aquelas coisas, porque os anjos, diferente de nós, eles viam Jesus aonde, amados? Lá no céu, no trono. Eles estão olhando agora Jesus ali, sendo humilhado,
Tu imagina os anjos se segurando. Ah, não, agora eu vou fazer algumas coisas. Estou mexendo no nosso Senhor. Eu acho que os anjos estavam um pouquinho assim, pensando. Fica por minha conta isso. Né? Acho que eles falam, estou tocando o nosso Deus Criador. Os caras não sabem quem nos metendo. Visto dos anjos. Não só isso. Pregado aos gentios. Pregado de pregação, de falar, até porque a vida de Jesus foi o Evangelho também. Jesus é o Evangelho, Jesus é o conteúdo do Evangelho, Jesus é maior, Jesus é eterno. O que contém o Evangelho é eterno, é a pessoa de Jesus, é a vida, a obra, a ordem dele, o que ele fez, quem ele é, o que ele viveu e o que ele deixou para nós sermos salvos, gerando fé nos nossos corações. Pregar aos gentios, crido no mundo. Esse crido aqui no mundo, irmãos, é de todos os tempos, não é apenas do século XXI, século XX, não. De todos os irmãos da fé, irmãos, o apóstolo João, Abraão, né, creio que Agão, creio, sabe, todos que se converteram, Enoque, né, Noé, de todos os tempos, de todas as eras, todos os irmãos que creram em Jesus, que compõem a igreja. Ou vocês acham que a igreja é só quem está vivo atualmente? Não, irmão, a igreja é de todos os tempos, desde a criação do mundo. Todos que tiveram comunhão com Deus, pela fé, acreditaram no Deus Criador, o Pai, tem que se envolver com Ele eternamente. E viveram dessa forma. Na Bíblia nós temos os relatos de homens que viveram com Deus. Porque é uma coisa muito estranha na nossa época. As pessoas vivem como pagãos. Vivem como querem. Aí chega no domingo na igreja, bota uma roupa para dizer que é cristão, é um crente, mas durante a semana vive como um ímpio. Como eu estava com a Manuela hoje, o culto começa antes. Esse significa que o culto começa antes. O culto não começa às 7 horas. Se engana. O culto é todos os dias, todas as horas. Se eu durmo para a glória de Deus. Se eu como, se eu bebo, é para a glória de Deus. Se eu trabalho, é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Mas veja bem, irmãos, no restante aqui dos versículos, olha aqui comigo. E foi recebido na glória. Essa parte aqui nós vamos ter que ver mais na frente ela. Porque ele foi recebido na glória. Ele há de voltar e nos levar para essa glória. Agora veja bem. Assim como para Jesus não há glória sem cruz, para nós também não. Fica essa reflexão. Há glória sem cruz? Não. Quem não tomar a cruz aqui, não vai estar na glória lá. Gravem isso. Para estar lá na glória, tem que tomar a cruz aqui. Olha só que interessante. Versículo 3 e 4. Ó. O que vimos, ouvimos, e isso nos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco, e a vossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho. A comunhão aqui, irmãos, ela vai gerar uma coisa tremenda. Essas coisas nós escrevemos para que o vosso gozo, a vossa alegria seja completa. Estou falando de duas coisas, de comunhão e de alegria, amém? Grave isso aqui. Olha que interessante. Eu estava falando recente que alguém pode ser uma pessoa que vive toda semana sem Deus e chega no final de semana e quer viver com Deus. Entre aspas, como se fosse possível. Uma religiosidade totalmente não saudável, não bíblica. Porque tu pode ter uma religiosidade saudável bíblica. Mas seria uma religiosidade negativa. Dos ritos, né? Não falta um culto, mas o restante eu faço o que eu quiser. Vivo como eu quiser. Onde é que está a incoerência aqui, irmãos? Como é que pode alguém que não ama a igreja do Senhor, que não ama o povo de Deus, que não ama a comunhão, que não ama a alegria de estar juntos, ó quão bom e quão suave é viver unidos com os irmãos, alegrai-vos do Senhor, alegrai-vos, né? Alegrai-vos do Senhor nossa força,
É que a gente pode ir longe. Como pode alguém egoísta, que vive para si, na hipocrisia, vive a semana toda longe de Deus, a semana toda longe dos irmãos, vive só para si, vive só para os seus negócios, só para a sua vidinha? Como pode essa pessoa pensar no céu? Me explica como é que funciona essa conta aí. A pessoa não quer nada com a igreja aqui, nada do povo de Deus aqui, mas quer orar no céu. Vocês acham isso coerente? Parece bem para vocês isso? Né? Me parece um pouco incoerente esse pensamento, né? Não, durante a semana é minha vida, né? Meu corpo, minhas regras, minha vida, minha privacidade. Como é que essa pessoa pensa na eternidade, irmãos? Como é que ela pensa na casa eterna, com o Pai eterno, na mesa eterna, com a família eterna? Me explica como é que funciona isso. Me ensina isso, porque eu não. O que diz o salmista? Senhor, que eu possa habitar, morar, o quê? Todos os dias da minha vida, na tua casa, na tua presença. Não estou dizendo que a gente vai dar que nem uma seita aí, né? Não se reclusam, vão mais trabalhar, não fazer mais nada, né? Irresponsavelmente. Vão virar uma seita e vão para o meio. Tem que editar isso aí, não vai a gente não pode ter esse pensamento também retrógrado, um pensamento errado das coisas. Porque aqui nós estamos lendo que a alegria, que a koinonia, do grego, comunhão, a pessoa que encontrou com Cristo, que tem comunhão com Deus, o pastor Mike pregou em Romanos, tem de paz com Deus. Arrependei-vos, né? Acertar, tipo assim, acerta com Deus, Deus acertar contigo e acerta, né? Então, é horizontal e é vertical. Então, a koinonia, a comunhão, ela gera alegria, ela gera satisfação, ela gera gozo, completude. Satisfação, irmãos, é suficiente a presença de Deus, é suficiente o Evangelho, é suficiente Cristo. Nós não precisamos de mais nada. A igreja do Senhor precisa de Cristo somente. Isso é o Evangelho. Nesse aspecto. Então, para que não haja uma incoerência, mas para que a gente possa ter o gozo, exatamente o que diz aqui, ó. Entendeu? Versículo 2, só para retomar, do 2 ao 4. Porque a vida foi manifestada, mas eu estou indo no caminho ali, para a conclusão final. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. Ou seja, tudo aqui, a partir do versículo 2, presta atenção. E testificamos dela, está falando de testemunhar, de testificar. Isso aqui é evangelístico. Isso aqui, irmãos, eu só posso testificar alguma coisa para outra pessoa. Não é para mim mesmo. Então, estamos aqui, ó. Porque a vida foi manifestada em nós. Nós quem? Nós. Aí no caso deles é a igreja local, os apóstolos, os irmãos ali. Vimos quem? A vida eterna, Cristo, o Logos, a mensagem, ela está lá, vai transcender isso aí. E testificamos dela. E vos fazemos o quê? Vos anunciamos. Então, alguém que tem comunhão com Deus, vertical, no horizontal também vai fazer. Então, eu vou anunciar para as pessoas essa relação, esse contato que eu tive com Deus, com o Pai, através do Filho, por esse movimento do Espírito Santo. Testificamos dela, testificamos, anunciamos, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestado, não está mais oculto. Cristo veio na plenitude dos tempos, a palavra de Deus vai dizer. Ele veio, até deixa eu ter tempo para ler agora, ele veio na hora que ele tinha que vir para a salvação da humanidade, do homem, para a restauração do propósito eterno de Deus. Então, nesse aspecto, nos foi manifestada quando tinha que ser manifestada. Versículo 13, e vimos e ouvimos, vai se redundante, vimos e ouvimos, e isso vos anunciamos, o que nós ouvimos, o Evangelho eterno, o que contém esse Evangelho.
Então, nesse aspecto do Evangelho eterno, que a gente vai parar agora. O Evangelho é uma mensagem de Deus. É Deus falando com o homem. Ele vai usar o seu filho. E o seu filho vai usar homens. Amém? Homens, a nós, a igreja, homens, mulheres, homens, seres humanos, os que creem, os salvos, os discípulos. Eles vão ler discípulos. Então, nesse aspecto, o Evangelho é uma mensagem. O Evangelho é uma mensagem sobre Jesus. O conteúdo de Jesus é eterno. E sobre isso nós vamos ter exatamente essa, digamos assim, essa noção do que vai dizer aqui, ó. O que vimos e ouvimos, isso nos anunciamos, para que também tenhais comunhão. Então, aqui, eu estou olhando agora para alguém, eu digo assim, na pregação do Evangelho, no testemunho, no testificar, no anunciar. Eu estou olhando alguém que não tem comunhão. Então, eu preciso olhar para pessoas que não têm comunhão com o Pai, que está no médico de Cristo, e anunciar para elas, testificar e testemunhar aquilo que nós vimos, ouvimos, que acompanhamos, contemplamos. Parece estranho isso aí, né, que eu estou falando, né? Como se nós tivéssemos estado lá, tivéssemos conhecido a Jesus, apalpado Jesus. Né? Sou um pouquinho assim, abra comigo em Gálatas 3, rapidamente, não vamos ficar assim nessa. Vamos ficar assim, Gálatas 3. Desde o iníciozinho ali, no versículo 1, ó, diz assim: ó insensatos Gálatas, quem nos fascinou, né? Quem nos enganou, quem nos enfeitiçou para não obedeceres à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado e crucificado entre vós. Irmãos, esse pessoal que está ouvindo aqui de Paulo, gentios e tal, eles não viram, a princípio, pelo menos assim, a maioria, se não todos, não viram Jesus ser crucificado. Você sabia disso? Como é que eu posso entrar desse jeito com eles? Sabe o que se chama isso? Então Jesus falou: bem-aventurado Tomé, precisou ver para crer. Mais ou menos isso ele está falando. Que viste, cresces. Ele vai dizer: mas bem-aventurado todo aquele que não vê e vir a crer. Eles serão mais bem-aventurados, mais felizes. Eles terão um gozo, porque eles não viram assim, que nem eles viram, mas eles viram. Entenderam lá? Mas eles viram pelos olhos do quê? Da fé. Irmãos, nós podemos ou não olhar pelos olhos da fé. Nós andamos por vista do que eu vejo, ou a gente anda por fé? Quinta palavra. A gente anda por fé. Esses são os nossos olhos. Se continuar lendo, vocês vão entender o que está dizendo, mas já deu para entender o que eu quis dizer aqui? Porque ele está falando aqui para eles: vocês não viram, foi evidenciado diante dos olhos, né? Por exemplo, a verdade é vós perante os olhos que Jesus foi evidenciado e crucificado entre vós. É muito possível, né? Olha só o versículo aí, o 2, assim: se quiser saber isso de vós, só quiser saber isso de vós, quem está perguntando: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, irmãos. A pregação da fé que abre os olhos das pessoas, para que vejam a Cristo. Paulo andou com Cristo? Não. Ele viu a Cristo? Viu. Ele é conhecido como o apóstolo mais famoso do Espírito Santo, mais famoso do Espírito Santo. Ele fala de Cristo de uma forma, com uma verdade tamanha, mas ele não é um daqueles que andou com Cristo. Ele está aqui numa outra geração.
que é bom entender as épocas, isso que eu falei lá, século 60, depois do século 30 anos depois, 90, para os irmãos entenderem, por que na defesa do apóstolo João? Porque aquela geração já estava sendo minada. Não, aquele lá era um fantasma, não era real. Sabe lá quando ele falou da explicação no Gólgota e tal? Não era real, não acredito. Aí João vem, era real sim. Nós vimos, nós ouvimos, nós louvamos, nós tocamos. Isso é possível, irmãos, pela fé. É possível. Voltamos aqui no texto para a conclusão. Para que também tenhais comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 4. E essas coisas nós escrevemos ao registro aqui. Aqui é uma forma de pregação. Então é anunciar, é testificar, é testemunhar, é proclamar, é desejar que as pessoas tenham comunhão, é ter comunhão. São lições aqui que a gente não pode desconsiderarmos do apóstolo e daqueles irmãos. Então ele vai dizer assim: para que o vosso gozo se cumpra, para que ele seja completo. Abram comigo em João 15, versículo 11. Diz assim: tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Quem está falando isso é o Senhor Jesus, tá, irmãos? Isso aqui é o que foi atribuído nas Escrituras também. Sabe onde é que a gente pode enxergar isso aqui, irmãos? Lá em Isaías 53. Vamos só dar uma... Isaías 53 no final do capítulo. Olha que interessante isso aqui. Versículo 11. Isaías 53, 11. E ele quem? Cristo, né? Messias, Jesus, o Cristo de Deus. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. É nesse sentido. Até aí tá bom. Só essa partezinha. Esse satisfeito aqui é exatamente esse gozo, essa suficiência por algo, por obedecer a Deus. Quer ver uma coisa? Uma vez os irmãos dele chamaram ele, que estava pregando o evangelho, que já tinha passado o almoço e tal. E aí a mãe ficou preocupada, né? O pai também, mas a mãe fica mais, como se diz, não come. E foi lá os irmãos, a mãe está chamando para comer lá, né? E Jesus fala, né? A minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Isso é o gozo, essa é a alegria de fazer a vontade de Deus, de obedecer a Deus, de viver para Deus como Jesus viveu. E nesse aspecto, com certeza, o apóstolo João, ele vai estar falando ao decorrer da epístola, né, a cada um de nós. Eu creio nisso, irmãos, para que a gente tenha essa experiência que pela fé, a experiência de conhecer mais a Cristo, tá? Se é que é possível, mas que a gente possa reconhecer a Cristo na vida dos nossos irmãos. E não só isso, que a gente possa buscar Cristo na vida dos outros, para que seja algo palpável. Que a gente possa viver nessa coinonia, nessa comunhão, que ela já avisa a eternidade. Porque nós somos aqueles que se encontraram com Cristo. Aqueles que temos ouvido a sua voz, somos as ovelhas que ouvem a voz do bom pastor. Nós somos esses que temos visto a Cristo no nosso meio, sua presença na vida dos irmãos. Nós podemos contemplar já a obra de Deus sendo completada. Como é bom quando o irmão é abençoado, quando tu vê um irmão crescendo. Aqui nessa epístola, nós vamos ver isso mais à frente, que ele vai estar tão feliz que, se não me engano, é Demétrio, ele vai falar de Demétrio e Gaio, ele vai expressar de ver o crescimento na vida desses homens, desses discípulos. Ele vai externar isso muito feliz, que Demétrio, tipo assim, cresceu, né, na fé, nós ficamos assim,
hoje o nome de Deus, ser verdadeiro. Então é nesse sentido, essas alegrias que a gente pode dizer assim, da fé, irmãos, elas são o que importa. Elas são atacadas porque quando atacam a nossa fé, é quando a gente se entristece. Então, se a gente valoriza a fé, se a gente valoriza a Cristo, ao Evangelho, nós vamos ter esse entusiasmo aqui. Essas palavras que nós acabamos de ler são palavras do escritor, inspiradas pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é. Esse homem foi movido pelo Espírito Santo, foi usado para escrever, mas são palavras, irmãos, que elas nos fortalecem, elas trazem para nós um senso de nos entusiasmar, de nos fazer ficar afim, de nós querer desejar que isso se cumpra não só na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, mas também nas pessoas ao redor. Para que as pessoas também tenham comunhão com o Pai, com o Filho, através de Cristo, através da mensagem que nós vamos anunciar, nós vamos testificar, nós vamos defender, amém? Nós vamos defender a fé através das Escrituras, para a glória de Deus, para o louvor dele, até que o nosso gozo por esses frutos da vida dele sejam completos, para a glória de Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, fica essa introdução.